pessoal! Espero que todos estejam bem. Eu sou a Dani, sou professora aqui no cursinho Gera Bicho e essa é uma aula da trilha de aprendizagem. Hoje vou estar passando para vocês sobre dois temas. O primeiro é sobre gêneros literários e não literários e depois a gente vai falar sobre as figuras de linguagem. Então, começando aqui pelos gêneros literários e não literários, vamos inicialmente definir o que é um gênero. Um gênero, ele serve para classificar textos e obras que apresentam características similares entre si e que obedeçam a alguns pré-requisitos. Ou seja, se eu tenho textos que eles apresentam determinadas características semelhantes e atendem a uns pré-requisitos, eu poderei classificá-los como sendo de um mesmo gênero. E aqui a gente está falando de duas grandes divisões, que são os textos considerados literários e os que são considerados não literários. Então, falando inicialmente dos literários, esses tipos de texto, eles vão apresentar características em comum como uma estrutura estética, ou seja, aquele floreio de palavras, aquela preocupação com as palavras bonitas, com uma escrita polida. Porque eles foram feitos inicialmente como uma expressão artística. Desde muito tempo a gente tem esse tipo de texto. Eles são responsáveis por retratar a ficção, a beleza das coisas, assim como também de contar histórias. Por outro lado, os textos que são considerados não literários, eles apresentam uma linguagem objetiva, principalmente uma clareza nas informações. Eu quero dizer isso, eu vou dizer só isso. Eu não vou me preocupar com o floreio de palavras, porque o que importa para mim é a objetividade. Eu quero que a minha informação seja passada da maneira mais prática possível. E o melhor exemplo que eu posso dar agora é sobre as notícias e as publicações acadêmicas. Quando a gente vai ler um artigo científico, a gente observa uma grande objetividade e clareza no que está querendo ser passado. Não faz uso de nenhuma palavra bonita ou de querer enriquecer o texto com alguma estrutura específica. Ele quer passar a informação apenas. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais do gênero literário. O gênero literário, ele tem algumas divisões, as quais são o lírico, dramático, épico ou narrativo. Os dois termos estão corretos. Então, falando dos textos considerados líricos, a gente tem as características em comuns deles, que eles apresentam uma linguagem poética e possuem um apelo sentimental. E também, nesses textos líricos, a gente observa sempre, na maioria das vezes, a presença do eu lírico, que a gente já deve ter ouvido falar, e vamos falar mais daqui a pouquinho. Os textos considerados dramáticos, eles fazem referência à literatura teatral, ou seja, aqueles roteiros que utilizavam nas encenações, e apresentam diálogos e monólogos, assim como algumas outras características em comum. Agora, as obras e os textos épicos ou narrativos, eles sempre expressam acontecimentos, narram lendas, mitologias, ou contam uma história, um romance, varia muito. São textos são amplos, o que eles podem abranger. Falando um pouquinho mais do gênero lírico, a gente vai começar falando pelo eu lírico. O eu lírico, pessoal, ele pode ser subjetivamente diferente do autor. Como assim, Dani? Vamos supor, um homem escreveu uma obra do gênero lírico, escreveu um texto. Mas quem está presente como eu lírico nesse texto, ele pode tomar uma forma feminina. Ou seja, o meu autor é um homem, mas na hora de escrever o poema, quem está escrevendo, escreve com uma voz feminina. E ele intervém no que está sendo escrito, ou seja, ele deixa um pouco de si. O eu lírico, ele vai dar, no caso se for feminino, ele vai dar toques de feminilidade. E não tem nada a ver, porque o autor pode ser um homem. Então é isso que eu quero dizer quando o eu lírico pode ser subjetivamente diferente do autor. E a gente pode observar isso até mesmo em questões de personalidade e alguns outros traços. E algumas obras que compõem o gênero lírico, alguns tipos textuais, a gente pode estar falando do poema, por exemplo, que é aquele tipo textual tão conhecido, que é estruturado em versos e apresenta uma estrutura harmônica. Temos diversos tipos de poemas. Também podemos falar da ode. A ode é um tipo de poema, mas é um poema de exaltação. A ode pode exaltar um ser amado, pode exaltar um lugar, várias coisas. Mas é importante lembrar que ela é um poema e um poema de exaltação, pertencente ao gênero lírico,
certo, pessoal? Por outro lado, fugindo um pouco dessa harmonia, dessa beleza, a gente tem a sátira. A sátira é uma composição irônica e que apresenta função social. Como assim? A sátira ela foi feita para ridicularizar. Então, ela poderia ridicularizar uma pessoa, que fosse uma autoridade, por exemplo, podia ridicularizar uma instituição, poderia ridicularizar uma situação. E ela apresenta função social justamente por ser uma resposta a algum comportamento que estava sendo imposto por alguma autoridade ou alguma instituição. Então, é a função de ridicularizar coisas superiores por meio da ironia. Agora, um outro tipo de poema também que a gente tem, pertencente ao gênero lírico, é o soneto. E o soneto ele é um poema muito característico, porque ele apresenta uma estrutura de 14 estrofes divididas em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, sempre que a gente vê essa estrutura de 14 estrofes e a presença desses tercetos e quartetos, automaticamente a gente já infere que é um soneto. E tem sonetos muito bonitos, pessoal. Se quiserem pesquisar depois, não vão se arrepender. Falando agora do gênero dramático, a gente tem que os textos desse gênero, eles se destinam à encenação. E nesses textos, a gente vai observar a presença de diálogos, atos e cenas. E geralmente consta a descrição de um espaço e de um cenário. E o gênero dramático, ele é dividido principalmente nesses três. São as tragédias, comédias e o alto. E o gênero dramático ele é muito antigo, ele data lá desde a Grécia Antiga, foi amplamente utilizado na Idade Média. E falando um pouco agora da tragédia, ela é um tipo de texto que foi feito para provocar piedade no seu leitor ou no espectador. E ela narra geralmente aqueles eventos bem melancólicos e sofridos, porque o alvo é justamente causar esse sentimento de tristeza, melancolia e piedade em quem está presenciando essa obra, esse texto ou essa encenação. As comédias, por outro lado, elas são responsáveis por fazer a ridicularização de uma situação, ao contrário da tragédia. E, geralmente, os personagens que compõem as comédias, eles são extremamente estereotipados, sabe? É algo bem característico. E um outro tipo de texto que a gente tem são os autos, que apresentam uma função moral e costumamente tratam temas solenes, religiosos, tudo isso para passar algum valor ou mesmo questões morais. Falando agora do gênero épico ou narrativo, para os textos desse gênero, a gente sempre requer de um narrador, que pode estar presente em primeira ou terceira pessoa, ou seja, pode ser alguém que está na história ou está de fora. E para esse tipo de texto requer-se um tempo, um espaço, ou seja, onde está ocorrendo isso, e os personagens. E os tipos de texto que temos aqui, por exemplo, o romance, que são longas narrativas, que eu, pelo menos, é o gênero textual que eu estou mais habituada a ler. A maioria dos livros que a gente pegar é caracterizado como um romance. As fábulas, elas tratam de aspectos imaginativos. Geralmente, elas são destinadas mais a um público infantil, mas também sempre tentou passar um valor moral. Assim como os contos também são obras de ficção e mexe muito com eventos imaginários. Dificilmente um conto vai narrar algum fato que realmente ocorreu sem distorcer ele ou sem fazer algum apelo ou algum exagero. Já a crônica, ela tem essa cara... Ai, pessoal, esqueci de colocar aqui, perdão. Ela tem esse caráter de colocar fatos cotidianos na narrativa. Então, uma crônica, ela sempre tem um caráter cotidiano, é algo mais simples que um conto, que um romance, porque é algo que realmente ocorre, que está no nosso cotidiano. Então, a gente lê um texto que é algo factível para o nosso dia a dia, dependendo do modo que ele é escrito, a gente pode inferir que ele é uma crônica, pessoal. Agora a gente vai falar dos gêneros não literários. Os gêneros não literários,
eles são de comunicação precisa, como eu já falei, às vezes são formais e a informação é passada de forma direta. Eles também retratam a realidade, diferente de todos aqueles que eu falei, onde o que mais retratava a realidade, por exemplo, era a crônica. E aqui nos não literários, eu vou falar de uma forma um pouquinho mais rápida, porque são textos que a gente já está mais habituado. Por exemplo, temos as notícias. O principal intuito é de informar acontecimentos. Geralmente, elas são escritas de uma forma imparcial, em terceira pessoa e em uma linguagem direta. Por outro lado, temos as cartas, que hoje em dia é muito difícil a gente receber carta. Podemos até substituir isso, colocar um parênteses aí por e-mail, que é uma forma de comunicação pessoal e é feita na primeira pessoa. O intuito da carta é eu comunicar algo para alguém, desejar, por exemplo, como faziam lá antigamente, era carta de aniversário, carta de Natal, tudo isso. Ou eu podia também contar uma situação que ocorreu comigo em uma carta e enviar para alguém que fosse do meu interesse. Por isso que ela é uma forma de comunicação pessoal. Mas não é só isso. Temos muitas cartas oficiais que são utilizadas por órgãos institucionais, pelo exército, e daí já não é mais uma comunicação necessariamente pessoal. Mas mesmo assim ela ainda é escrita em primeira pessoa, geralmente. Os textos científicos, que também são textos do gênero não literário, que nele se engloba o relatório de pesquisa e o artigo acadêmico como os principais. São todos textos de linguagem clara e bem técnica às vezes, né? Tanto é que podemos ver alguns artigos acadêmicos que eles não têm uma linguagem tão concisa para o restante da população que não está na academia, por exemplo, né? Que não está nesse meio acadêmico, no meio científico, a gente pode ter um pouco de dificuldade daí na interpretação desse texto. Mas mesmo assim, ele não requer de floreios ou de artefatos com as palavras para passar a sua informação. Ela é feita de uma forma relativamente clara. As receitas culinárias e as bulas de remédio também é um tipo de texto não literário, porque no caso da receita, ela está dando as instruções de como você vai fazer tal processo na cozinha. E as bulas, elas estão te dando informações de como você deve usar, de quais os malefícios tal medicamento pode trazer para você. Um outro tipo de texto que nós temos são as atas, que sintetizam temas de algumas reuniões, por exemplo, né? E os dicionários e enciclopédias, que também é um ótimo exemplo. São textos não literários e de cunho, alguns acadêmicos, dependendo da enciclopédia, isso vai variar de acordo com o intuito. Então, pessoal, a gente finalizou a primeira parte da aula falando sobre os textos não literários e literários. Eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado dessa parte. E agora a gente vai começar a segunda, que vamos falar das figuras de linguagem. Algo que está muito presente na nossa fala e na nossa escrita e às vezes a gente nem se dá conta. As figuras de linguagem, elas são artifícios empregados em um texto, em uma frase ou na nossa própria fala, em que ela visa modificar o sentido das palavras, manipular a sonoridade de uma frase ou também gerar mais expressividade, que acho que esse é um que vocês vão perceber com bastante frequência. E as figuras de linguagem, elas têm algumas divisões. Não quero que vocês se apeguem nisso, tá, pessoal? O que importa é saber as figuras em si, mas elas podem ser divididas entre figuras de palavras, pensamentos, construção ou figuras sonoras. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. Iniciando, pessoal, com a comparação. A comparação é uma figura de linguagem que ela expressa uma relação explícita, relação de um termo com outro, de um conceito com outro, de uma pessoa com outra. Então, ela está relacionando dois termos com uma conjunção comparativa. Dani do céu, o que é uma conjunção comparativa? Quando a gente está falando de conjunção comparativa, estamos falando de termos que conectam de forma a comparar um termo com o outro. Por exemplo, o termo como é uma conjunção comparativa. O termo tal qual também é. Assim como, tudo isso são conjunções comparativas. E aqui o exemplo que eu tirei para vocês, pessoal, é das duas seguintes frases.
A primeira é: seus olhos brilhavam como o céu estrelado. Ou seja, está fazendo uma relação entre os olhos que brilhavam como o céu estrelado. Então, está comparando esses dois termos aqui, os olhos que brilhavam e o céu estrelado. Na segunda frase, está falando que a menina dançava tal qual uma bailarina. Está comparando a menina com a bailarina por meio da conjunção tal qual. A gente faz isso muitas vezes por dia. A gente está falando, isso é como tal coisa. É algo muito usual na nossa fala e na nossa escrita. Por outro lado, a gente tem uma coisa um pouquinho similar com a comparação, que é a metáfora, que é uma comparação implícita. Enquanto na comparação propriamente dita, a gente está relacionando dois termos usando uma conjunção, na metáfora a gente não usa essa conjunção. Está tudo nas entrelinhas do sentido. E aqui, o exemplo que eu trouxe para vocês é: o amor é fogo que arde sem se ver. Eu poderia colocar o amor é como fogo? Poderia. Mas eu entendo do mesmo jeito, quando tá falando o amor é fogo, tá querendo dizer de forma implícita que o amor é como fogo. E quando isso acontece, a gente chama de metáfora. Aqui mesmo, a vida é uma roda gigante. Eu não precisaria desse como aqui para entender a frase. A gente já está habituado com esse tipo de artifício linguístico e consegue entender. A vida é uma roda gigante. Ou seja, ela está comparando a vida à roda gigante, só que de uma forma não tão clara assim, não tão explícita, igual a comparação. Por outro lado, agora falando de outras figuras também, nós temos a personificação, também chamada de prosopopeia. Eu não sei se tem acento em prosopopeia. E a personificação, ela consiste em dar características humanas a figuras inanimadas ou que não são humanas. Ou seja, figuras inanimadas, objetos, ou não humanas, como, por exemplo, plantas e outros animais. E os exemplos que eu trouxe aqui para vocês é, por exemplo, os pássaros contavam uns aos outros suas aventuras. A fala, o ato de contar, é algo caracteristicamente humano. E eu estou atribuindo isso aos pássaros. Ou aqui, os livros caminharam pela sala. O ato de caminhar é um ato não necessariamente somente humano, né? Mas eu tenho certeza que os livros não podem fazer isso. Então, isso é uma personificação. Eu estou atribuindo características humanas a uma figura inanimada, ou a algum animal, ou a uma planta que não poderia fazer esses atos igual os humanos fazem. Certo? Por outro lado, aqui a gente tem a catacrese, que é quando a gente emprega um termo por não ter nenhum melhor para substituí-lo. Dani ficou confuso. Quando a gente fala a manga da minha blusa, será que estaria correto falar manga da blusa? Não sabemos, mas não tem nenhum termo melhor para substituir. Então vai ter que ser manga da blusa. Ou quando fala o pé da mesa. A mesa tem pé? Como assim? Mas não tem nenhum termo melhor para substituir. Sei lá, perna da mesa também seria uma catacrese. O céu da boca também uma catacrese. Aqui eu deixei 5 termos para vocês compreenderem bem, que é o céu da boca, que novamente, nossa, boca, céu, né? Pé da cadeira, dente de alho, que também é um tipo de catacrese, a manga do casaco, que foi o primeiro exemplo, e o fio de azeite, né? Quando a gente vai cozinhar, fala, coloca um fio de azeite. Mas, nossa, é um fio mesmo? Não é só um pouquinho de azeite? Tudo isso é uma catacrese. Agora, duas figuras bem interessantes, que elas são quase opostas umas das outras, é a hipérbole. A hipérbole, pessoal, ela consiste no emprego de uma expressão exagerada para enfatizar a situação, ou seja, eu quero causar mesmo em cima daquilo. Eu quero deixar bem claro, quero exagerar em cima do que aconteceu. Eu uso uma hipérbole. Por exemplo, quando a gente fala estou morrendo de fome, é uma hipérbole, porque a gente não está necessariamente morrendo de fome, a gente só está com bastante. E aqui também a parte do exemplo que eu dei. Estava morrendo de sono quando cheguei em casa. Provavelmente não estava morrendo de sono, estava com muito sono só.
Mas daí usou de uma hipérbole para querer enfatizar o tanto de sono que ele estava. E já vi isso 1 milhão de vezes. Essa é uma frase que a gente pode até soltar involuntariamente. E assim, posso garantir que ninguém viu 1 milhão de vezes. A gente pode ter visto vários, mas 1 milhão não. Isso é uma hipérbole. A gente quer enfatizar que já viu muitas vezes. Então, já vi isso 1 milhão de vezes. É uma hipérbole. Agora, o eufemismo. Agora a gente vai de algo exagerado para algo que quer amenizar. O eufemismo consiste no emprego de expressões que querem amenizar uma declaração, querem deixar a situação sutil. Então, nossa, eu tô achando muito errado falar que tal pessoa mentiu. Por que não eu falar ele faltou a verdade em me dizer isso? Não tô deixando a situação mais bonitinha, mais agradável, mais tranquila? Esse é o eufemismo. Ou uma situação mais extrema, ainda mais difícil de lidar. Quando alguém falece e você não quer usar determinado termo, aqui está o exemplo. A mulher passou desta para melhor. Em vez de usar um termo que às vezes poderia ser um pouco mais forte, eu amenizo a situação. Em vez de falar faleceu, morreu, eu utilizo passou desta para melhor. Isso é um eufemismo. Agora a gente vai falar da ironia. A ironia ela consiste em dizer exatamente o oposto do que a gente quer se expressar. E eu sei que muita gente usa ironia, até mesmo que quase inconsciente. E aqui os dois exemplos que eu trouxe. Está um belo dia para a piscina, frio e chovendo. Quando está frio e chovendo, não está um belo dia para a piscina. E aqui ele está dizendo exatamente o oposto, que é a ironia. É dizer o oposto do que você está querendo expressar. Ou aqui, a viagem foi tão boa que eu quero esquecer. Se fosse boa mesmo, ele não queria esquecer. Então ele está se expressando de uma forma totalmente oposta como ele se sente. E geralmente isso tem um tom satírico. Um outro exemplo poderia ser: nossa, esse caldo ficou uma delícia, não tinha nenhum tempero e estava gelado. Se não tinha tempero e não estava gelado, dificilmente ele estava uma delícia. Então essa é a ironia. Agora a gente tem o paradoxo. O paradoxo ele é uma figura de linguagem que ele consiste em expressar ideias contraditórias e que seriam quase impossíveis de acontecer do jeito que são postas. Como, por exemplo, o silêncio é o melhor som. Como assim silêncio é um som? Não faz muito sentido eu falar isso. Do mesmo jeito, um nada é tudo que tenho. Dá até aquela travada assim, né? Nossa, um nada é tudo que tenho. E essa é a função do paradoxo. É expressar ideias contraditórias e que elas beiram o impossível de ser verdade. E isso são paradoxos. São situações que não podem acontecer do jeito que estão sendo postas. Como assim, o silêncio vai ser o melhor som, ou que o nada é tudo que tenho, se eu não tenho nada, aí você fica naquele looping assim de nossa, não faz sentido. Essa é a figura do paradoxo. Agora, nós vamos falar de figuras desse slide, de figuras que elas brincam um pouquinho com o som das palavras, iniciando pela onomatopeia. A onomatopeia, ela nada mais é que na imitação de sons. Como, por exemplo, o som de algum animal, quando a gente fala que o galo faz cocoricó, isso é uma onomatopeia. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. E na cozinha, o relógio fazia o tic-tac de sempre. O tic-tac está fazendo referência ao som que o relógio produzia. E aqui na outra, vrum, fez o carro quando passou no semáforo. Aqui o vrum faz relação à sonoridade que o carro produziu. Então, quando a gente está imitando alguns sons, estamos utilizando da figura da onomatopeia. A literação, ela também faz relação com o som, mas com a repetição de um som consonantal, ou seja, estamos falando de consoantes. E aqui eu trouxe um trecho de um poema que tem muita repetição da consoante V, aqui vozes veladas, veludosas, vozes, é uma repetição absurda dessas consoantes. Então, quando a gente tem toda essa repetição,
a gente tem uma aliteração. Falando também de repetição e som, temos a anáfora. A anáfora consiste na repetição de uma palavra no início da frase. Ou seja, aqui eu tirei um trechinho daquele poema José. E aqui, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cantasse, se você morresse, essa repetição excessiva da palavra ser no início, aqui no início, configura uma anáfora, certo, pessoal? Poderia, às vezes, confundir também, é bem fácil de confundir com a anterior, a aliteração. Mas aqui a gente considera a anáfora sempre que está no início da frase, né? E aqui está no início, se você gritasse, então a gente considera a anáfora. Saindo um pouquinho do som, voltando agora para a repetição, a gente vai falar do pleonasmo. O pleonasmo se caracteriza pela repetição de palavra ou conceito para enfatizar uma ideia. Só que quando você faz isso, você cria uma redundância. Como, por exemplo, nas duas frases que eu trouxe. Chovia uma triste chuva de resignação. Epa, eu falei que chovia. Eu não preciso falar que chovia uma chuva. Porque já está implícito, né? Se chovia, choveu uma chuva. Eu não preciso escrever isso de novo. E também, e rir meu riso e derramar meu pranto. Novamente, eu já falei, e rir. Não preciso falar rir meu riso, porque já estaria implícito. Quando eu falei rir, já estamos sabendo que é um riso. Mas o autor, no caso, quis usar esse artefato do pleonasmo para enfatizar mesmo. Criou uma redundância? Criou. Mas o pleonasmo é feito para isso, é para enfatizar uma ideia, um conceito, mas através de uma redundância e dessa repetição de palavras. E agora, pessoal, por último, a gente vai falar de uma das figuras de linguagem, acho que mais amplas que tem, que é a metonímia. A metonímia, ela consiste em fazer o emprego de um termo no local do outro. Dani, eu não entendi. Vamos lá. A gente emprega uma palavra que pode substituir outra, mas cada substituição dessas, ela é, digamos que, regrada. E daí eu peguei os tipos mais interessantes de metonímia para trazer para vocês e os mais comuns. O primeiro é a parte pelo todo. Como assim? Vamos ver o exemplo e depois eu explico. Aqui tá, na fazenda, as 600 cabeças de gado. Peraí, tem 600 cabeças de gado ou tem o gado todo? Tem o gado todo, mas aqui eu falei só de uma parte, ou seja, cabeça de gado está implícito o gado inteiro. Ou seja, se eu falasse havia milhões de pés em tal local, não era só os pés. Milhões de pés passaram pela rua hoje? Não, pode ser milhões de pessoas. Isso é fazer a parte pelo todo. Aqui no segundo, pessoal, temos o autor pela obra. Esse é mais fácil de compreender. Por exemplo, eu estou lendo Machado de Assis. Em vez de eu falar eu estou lendo a obra que ele escreveu e falar o nome de um livro, não, estou lendo Machado de Assis. A pessoa entende, só não vai saber o livro que você leu, mas essa é a substituição do autor pela obra. A gente pode fazer também uma similar de o inventor pelo invento. Então, em vez da gente falar, por exemplo, deixa eu pensar aqui. O inventor do telefone, assim, não necessariamente do telefone, mas dos meios de comunicação, foi o Alexander Graham Bell. Aí, em vez de eu falar que o telefone facilitou a vida, eu posso falar Alexander Graham Bell facilitou a vida de muitas pessoas. Isso é a substituição do inventor pelo invento. Não, na verdade, Alexander Graham Bell fez sim o primeiro telefone, eu acho. Mas isso não é o caso, pessoal. No terceiro exemplo, nós temos o abstrato pelo concreto. Isso ficou um pouco difícil, né? Mas vamos lá. A juventude deve se conscientizar. É a juventude ou os jovens?
O certo seriam os jovens, porque a juventude ela é um conceito meio abstrato. O mesmo modo de eu falar que devemos proteger a infância, nós devemos proteger as crianças. Então, essa metonímia ela consiste em substituir o conceito abstrato pelo concreto. Aqui no quarto, pessoal, a gente está falando do efeito pela causa. E o exemplo que eu trouxe é assim: ganharás teu sustento com o suor do seu rosto. Peraí, ganhar sustento já remete a trabalho. O que faz suar não é o trabalho? Então, em vez de falar ganharás teu sustento com o trabalho, a gente coloca aqui o efeito do trabalho, que é o suor, certo? Aqui no quinto exemplo, eu trouxe o continente pelo conteúdo, mas não pensa em continente territorial, pensa em recipiente. E aqui, como exemplo, eu trouxe o prato estava muito bom. O prato? Ou o que tinha no prato? É justamente isso que essa metonímia quer dizer. O conteúdo do prato, o que eu comi, estava muito bom. Mas daí eu substituo, vamos supor, era um prato de macarrão. Em vez de eu falar o macarrão estava muito bom, o prato estava muito bom. Ou num contexto onde tem duas pessoas tomando suco juntas, aí uma pergunta para a outra: nossa, quantos copos você bebeu? Na verdade, ela quer saber quantos copos de suco, quanto de suco, mas daí ela substitui o recipiente pelo que está dentro. Essa é a metonímia de continente pelo conteúdo. E aqui, pessoal, na sexta, que sem querer tá 2 aqui, mas era para ser uns 6. Nós temos a última, que é a matéria-prima pelo objeto. Ou seja, eu posso falar, ganhei porcelanas de presente de Natal, quando na verdade o que eu quero dizer é que eu ganhei louça de porcelana. Ou falar, ele mostrou ferro para mim, num contexto que alguém abençoou alguém com uma barra de ferro. Isso é substituir a matéria-prima pelo objeto. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. Bons estudos a todos e eu desejo uma boa sorte.